Bom dia, gente. Vamos dar continuidade à nossa aula, né? Na aula passada iniciamos falando um pouco sobre hereditariedade e sobre Mendel, as características que Mendel descobriu em relação às células e ao núcleo das células, a presença de DNA, Rosalind Franklin. Então, hoje a gente vai falar sobre o núcleo celular em si, né? Continuar o que a gente viu na aula passada. Algumas características que envolvem o núcleo celular e a importância dele é porque nele está composto, ele é composto pelo envelope nuclear, o nucleoplasma, o nucleolo e o DNA, que é o ponto-alvo do nosso estudo em genética, né? O envelope nuclear ele também é chamado de carioteca e é constituído por duas membranas e separa o citoplasma, que é a região da maior parte da célula, do conteúdo do núcleo. Possui poros que permitem a troca de algumas substâncias entre essas regiões celulares. O nucleoplasma é uma solução que contém proteínas e outras substâncias responsáveis e necessárias para que o núcleo efetue suas funções. O nucleolo é uma estrutura esférica sem membrana constituída de proteínas e RNA, que significa ácido ribonucleico, e uma substância semelhante ao DNA. O nucleolo é a região onde se formam e amadurecem os ribossomos, organoides ou organelas, responsáveis pela síntese de novas proteínas. E, por fim, o material genético é o portador das informações hereditárias relativas à construção e ao funcionamento dos seres vivos. O DNA constitui o material genético dos seres vivos. Alguns vírus podem apresentar RNA como material genético. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, de uma célula e o exemplo do núcleo. Aqui na célula a gente tem diversas organelas, membrana plasmática, presença de diferentes organelas e o núcleo principal. Esse núcleo é formado pelo nucleoplasma, que é o líquido, né, o viscoso, o nucleolo, que é essa parte interna onde se contém o material genético, o envelope nuclear, que é a carioteca, e os poros do envelope nuclear, que são responsáveis pela liberação e entrada de substâncias ou ribossomos que são produzidos pelo núcleo. Lá dentro do núcleo, que é os núcleos das células, lá dentro do núcleo, a gente tem o material genético. Esse material genético, ele é condensado, ele é junto, esse DNA, ele é enrolado diversas vezes até a formação do que são chamados cromossomos, que são xizinhos encontrados no interior do núcleo, no interior do material genético. Esses xizinhos, eles são chamados de cromossomos e eles são responsáveis por guardarem os genes, onde dos genes que têm as características hereditárias. Então, a partir disso, a gente tem dois termos muito presentes na genética, que são os termos diploides e os termos haploides. Haploides são quando eu tenho apenas metade da quantidade de cromossomos que normalmente uma célula tem. E diploides são quando eu tenho a quantidade total de células, que é o dobro dos haploides. Por exemplo, nós seres humanos, nós temos nas nossas células um total de 46 cromossomos. 46 cromossomos. Desses 46 cromossomos, a gente tem, são 46 pares de cromossomos, né, no total. Então, desses 46 pares de cromossomos, a gente tem 23 pares, né? Os seres humanos, ó, bem aqui, ó, os seres humanos, por exemplo, têm 23 pares de cromossomos em cada uma de suas células, totalizando 46 cromossomos. Quando uma célula apresenta um número de cromossomos de sua espécie aos pares, ela se chama diploide. Então, células diploides podem ser denominadas de 2N. Enquanto células haploides é a metade disso. Então, quer dizer que eu não tenho pares, eu tenho apenas cromossomos individuais, o que dá apenas 23, então são chamados de haploides. Isso depende muito da espécie. Tem espécies que têm 40, tem espécies que têm 70. Nós, seres humanos, temos 46 cromossomos, que é um total de 23 pares. Outras células apresentam apenas um cromossomo de cada par, ou seja, metade do número, chamado de células haploides. Os gametas masculinos e femininos dos seres humanos têm 23 cromossomos e se transformam em 46 quando se unem na fecundação. Então, um gameta feminino, que é o óvulo, o gameta masculino, que é o espermatozoide. No processo de fecundação, somos 23 desse com os 23 desse, e eu tenho os meus 46 cromossomos novamente, chamados de 2N, onde cada um só tinha um N.
Cariótipo. Existem algumas técnicas para estudar o número e a estrutura dos cromossomos. Uma delas é chamada de fotomicrografia, onde as células são fotografadas microscopicamente. O conjunto de cromossomos de uma célula é chamado de cariótipo. O nosso cariótipo tem um total de 23 pares. E esses 23 pares possuem características diferentes. Cada par tem um tamanho e uma organização diferente. Então, a gente tem o par 1, o par 2, o par 3, até o par 22 e, por fim, o par 23, que é responsável pela determinação do sexo da criança. Que é nisso que a gente vai falar agora. O último par de cromossomos, só voltando aqui, eles não têm números, o que difere já eles dos demais. Eles têm letras. São os pares formados por XY ou XX. O cromossomo X, ele determina vindo, quer dizer, da mãe. Então, todo cromossomo X vem da parte feminina. Por quê? Porque a mãe, a mulher, é sempre XX. Já todo Y, cromossomo Y, vem do pai. Porque a mulher não tem Y, ela só tem X. E o pai, ele tem tanto X quanto Y. Num cruzamento do espermatozoide com um óvulo, vai acontecer o cruzamento de alguma dessas letras. Se eu pegar um óvulo que tem X e outro óvulo que tem X, é a única característica que eu tenho das mulheres. Então, todo óvulo vai ter X. Já no homem, posso ter um espermatozoide que tem um cromossomo X e outro espermatozoide que tem um cromossomo Y. Então, quem vai determinar o sexo do bebê é o pai. Por quê? Porque dependendo do espermatozoide que entra em contato com o óvulo no processo da fecundação, é que vai determinar o sexo da criança. Em que sentido? Se eu cruzar um espermatozoide X com um óvulo X, independente de qual seja, já que todos são X, eu vou ter XX. Consequentemente, sexo feminino. Já se eu pegar um espermatozoide Y e cruzar com um dos óvulos, que todos dois são X, eu vou ter XY. Então, caracterizando o sexo masculino. Masculino, XY. Feminino, XX. Isso só acontece na espécie humana. Não quer dizer que todas as espécies sejam XX ou XY. No caso das moscas, por exemplo, é ao contrário. Ao contrário, não é a mesma coisa. Ao contrário, existem algumas espécies em que a fêmea era o XY e o macho é o XX. Então, depende muito da espécie que estamos falando, ou sobre qual letra. Tem uns que são ZW, outras que são WW. Então, depende muito do que nós estamos falando. Partindo do princípio do que a gente já sabe o que é um cromossomo, que a gente já sabe o que é a quantidade, pares e tudo, a gente entra na parte mais específica, que são dos DNAs e RNAs e a produção de proteínas. DNA significa em português ácido desoxirribonucleico, também conhecido como ADN, por causa que é ácido desoxirribonucleico, ADN em português, DNA em inglês. É o DNA que contém as informações para a produção das proteínas do organismo. As proteínas, por sua vez, são as substâncias que determinam a estrutura das células. Nós temos no DNA 4 proteínas, com as siglas A, G, C, T, as letras. A significa adenina, G significa guanina, C significa citosina, T significa timina. A partir da informação dessas letras é que eu tenho a produção de uma proteína. E o DNA, ele é considerado uma dupla hélice, semelhante a uma escada em caracol, que apresenta um formato helicoidal. As bases nitrogenadas, que são A, G, C, T, pareiam sempre do mesmo modo. A base A sempre forma par com a base T e a base C com a base G. Toda informação encontra-se codificada em sequências formadas por essas 4 bases. Para ficar mais fácil para vocês lembrarem, tudo que é virado se conecta. Então, C se conecta com G, que tem essa voltinha, né? Tanto C quanto G tem uma voltinha que o A e o T não tem. Se C se conecta com G, só sobrou o T e A, que é aqui tem um corte, que tem a linha, o A no meio e o T em cima. Então, A com T, C com G. E aqui nós temos uma molécula de DNA, que é uma dupla hélice, né? 2 hélices em formato helicoidal, cruzadas, ligadas por bases nitrogenadas, chamadas de guanina, timina, citosina e adenina. Relembrando, C com G, T com A. Então, amarelo com roxo, laranja com
verde, laranja com verde, amarelo com roxo, laranja com verde, amarelo com roxo. E segue essa sequência. O conjunto das sequências de todas as moléculas é denominado de genoma. Cada cromossomo contém milhares de genes e um gene corresponde a uma região particular do DNA. O RNA, que é o ácido ribonucleico e não o desoxirribonucleico, que é no caso do D, é uma molécula de cadeia única formada por açúcar, ribose, fosfato e base nitrogenadas. A única diferença do DNA para o RNA nas suas bases nitrogenadas é que o RNA ele não tem timina. No lugar do timina, ele tem uma molécula chamada de uracila, mas que também se conecta com a adenina. Aqui tem alguns pesquisadores brasileiros que se dedicaram ao estudo da genética, como Newton Freire Maia, como Maiana Zates, como Clodoaldo Pavan, que depois é bom vocês lerem um pouco sobre a história deles no livro de vocês, que fala um pouco sobre as pesquisas deles nas áreas de genética. Como eu falei para vocês na aula passada, hoje a gente ia dar uma pequena introdução ao tema 3 já, sobre divisão celular, que é a mitose e a meiose. Nessa mitose e na meiose, eu vou tentar explicar para vocês a partir desse quadrinho aqui, que é mais fácil de compreender como tudo acontece. Na mitose, tanto na mitose quanto na meiose, eu tenho uma célula-mãe, que é chamada essa primeira célula de todas. E essa célula-mãe, ela vai se dividir. Mas nessa divisão, há duas possibilidades para ela se dividir. Uma possibilidade mitótica e uma possibilidade meiótica. Na possibilidade mitótica, as organelas, núcleo, tudo dela, cromossomos, vai se duplicar. E tudo se duplica. Nesse momento da duplicação, tudo que era 1 vira 2. Tudo que era 1 vira 2. E aí acontece uma divisão central da célula, em que cada um que está duplicado vai para uma célula diferente. E elas voltam a ser igual eram a mãe, igual era a célula-mãe. Essa divisão em que as células filhas, são iguais às células-mãe, elas são chamadas de divisão mitose ou mitótica. Já na meiose, eu tenho a mesma continuação, né, igual até aqui a duplicação, e ocorre a primeira divisão. Só que nessa primeira divisão, eu tenho que as minhas células continuam sendo iguais, porque ela se duplica 4 vezes, né? Aqui, por exemplo, se eu tenho uma célula 2N, eu vou ter filhas 2N. Se aqui eu tenho uma célula 2N, eu vou ter aqui 4N, que eu vou me dividir, vou ter 2N, igual a mãe. Só que aí eu vou me dividir mais uma vez. Na meiose eu tenho duas divisões. Só que nessa segunda divisão não há duplicação. Elas continuam sendo 2Ns e vão ser cortadas ao meio, se transformando em células filhas haploides. Células filhas diploides, células filhas haploides. A meiose normalmente só acontece no momento da formação de óvulos e espermatozoides, porque eles precisam ter só metade para que na hora da fecundação eles juntem com a metade do outro organismo, do óvulo ou do espermatozoide, para poder fecundar. Nisso, existem algumas coisas que acontecem no momento da divisão que são erros genéticos. Esses erros genéticos no momento da divisão são chamadas de síndromes cromossômicas, quando há a duplicação a mais de uma molécula de uma perna do DNA, de uma perna do cromossomo, ou quando acontece um a menos, não tem um X, não tem um Y, tem 2X, tem 2Y. O que aconteceria se um filho de um casal fosse o resultado da fecundação de um ovócito alterado com 2 cromossomos X, por um espermatozoide com um cromossomo Y, que ia ficar XXY? As células dessa criança teriam um cromossomo sexual a mais em relação ao padrão da espécie, seria XXY, sendo os 2X da mãe e o Y do pai. Essa condição em particular ocasiona a síndrome de Klinefelter, cujo nome provém do sobrenome do cientista que se dedicou ao estudo dessa alteração cromossômica. As pessoas com essa síndrome são do sexo masculino e apresentam características como órgãos sexuais pouco desenvolvidos, infertilidade, membros inferiores e superiores alongados. De forma similar, a fecundação de um ovócito sem nenhum cromossomo por um espermatozoide portador de um cromossomo X leva à formação de um zigoto com cariótipo diferente do padrão,
Nesse caso, teria apenas um cromossomo X, chamado de síndrome de Turner, nomeada também por conta do cientista. As pessoas com síndrome de Turner são do sexo feminino, pois seria XXX, e apresentam baixa estatura e infertilidade. Outro exemplo também é do cromossomo 21, que é uma das síndromes mais comuns existentes, que é a síndrome de Down, quando apresenta a trissomia do 21, em que aumenta um cromossomo a mais no cromossomo de número 21. Como vocês lembram, os cromossomos têm números. E lá no cromossomo de 21, aumentou uma perna. Aumentou uma perna, aconteceu a trissomia do 21. Essa trissomia do 21 é chamada de síndrome de Down, certo? A partir disso, agora a gente encerra a nossa aula por aqui. Vocês agora, a gente vai falar sobre genes e diferenciação celular na próxima aula. Vocês vão responder agora essa atividade de vocês, bem aqui que fica na página, nessa mesma página aqui que a gente estava antes. Aqui no final da página, né? Então, que a gente tem as atividades lá no final da apostila, que vocês vão responder apenas a questão 1 até a questão 3, que fala sobre mitose, certo? Aí, na próxima aula, a gente continua e já para encerrar o conteúdo, a temática que a gente está estudando nesse módulo, pois, como eu falei para vocês durante a primeira videochamada, a gente vai ter 2 módulos para estudar nesse bimestre, certo? Então, faça a atividade, o link está aqui embaixo, assim como o link do livro, e sempre as mesmas características lá no site, certo? Então, tchau para vocês e até a próxima aula.